Vamos ver aqui agora o último assunto da aula de hoje, que são funções recursivas. Bom, nós vimos, né, que uma função pode chamar outra função, que pode chamar outra função, e isso pode ter um nível arbitrário de aprofundamento. Mas uma função pode também chamar a si própria, numa estrutura que a gente chama de recursividade, certo? A função é recursiva quando ela chama a si própria, certo? E isso pode parecer um pouco complicado, mas não é. Muitas vezes é a formulação mais natural para um algoritmo, certo? E como uma função chama a si própria, isso aqui gera um loop, certo? Que é o que faz com que a gente, usando só funções, a gente consiga prescrever comportamentos repetitivos, assim como while e for. Vamos pensar aqui no fatorial, tá bom? N fatorial é o quê? É N vezes o fatorial de N menos 1, tá bom? E o fatorial, para ser N maior que 0, o fatorial de 0 é 1. Então, essa aqui é a solução recursiva para o problema do fatorial. Bom, se o N for igual a 0, o fatorial é igual a 1. Se o N for maior do que 0, certo? Eu vou fazer a variável fat, né, meu parâmetro de saída, igual a N vezes outra chamada para essa mesma função. Bom, vou chamar isso aqui com o fatorial de N menos 1. Bom, então a ideia da recursividade é o seguinte: eu consigo resolver esse problema grandão aqui, se eu tiver soluções de subproblemas menores, e existem problemas pequenos o suficiente para que a solução seja trivial. Bom, são os dois pensamentos que você tem que ter. Tá bom? O caso do fatorial é o seguinte: eu consigo calcular o fatorial de N, bom, se eu tiver a solução, se N for maior que 0, se eu tiver a solução para o fatorial de N menos 1. Um problema um pouco menor. Bom, e para um problema bem pequenininho, a solução dele é trivial. Bom, então é assim que a gente constrói soluções recursivas. Bom, e a gente pode fazer essas soluções recursivas para aqueles loops da soma, para aqueles loops do mínimo, para vários outros. Vamos pensar aqui no seguinte: como que as coisas funcionam. Eu tenho um programa principal aqui que chama essa função fatorial recursiva passando 5 como parâmetro real. Para calcular o fatorial de 5, como 5 é maior que 1, eu vou precisar do fatorial de 4. Tá bom? Então eu começo a executar o fatorial de 5, mas eu tenho que interromper para calcular o fatorial de 4. Eu começo a calcular o fatorial de 4, 4 é maior que 1. Eu vou ter que interromper para calcular o fatorial de 3. Que eu vou ter que interromper, cujo cálculo eu terei que interromper para calcular o fatorial de 2, cujo cálculo eu vou ter que interromper para calcular o fatorial de 1. Aqui na pilha que eu desenhei diferente do que eu fiz no programa. E o fatorial de 1 eu já sei. Então, como dessa aqui eu já sei, certo? Como eu consigo calcular um fatorial de 1, eu consigo terminar a execução, essa execução aqui da função fatorial. Então eu retomo a execução do cálculo do fatorial de 2, que quando termina eu posso retomar o cálculo do fatorial de 3, que quando termina eu posso retomar o cálculo do fatorial de 4, que quando termina eu posso retomar o cálculo do fatorial de 5 e assim por diante, até terminar. Pois é, está incoerente uma coisa com a outra aqui. Pensa nessa equação aqui como se fosse 1 fatorial igual a 1. Também dá certo. Tá? Aqui eu falhei aqui nos desenhos. Tá bom? Mas a ideia é essa. Se você tem um problema maior, cuja solução depende da solução... Eu terei a solução do maior. Se eu tiver a solução do menor, que pode ainda assim, vai sempre diminuindo de tamanho, e existe um tamanho pequeno o suficiente para que a solução seja trivial. Daí eu não preciso chamar recursivamente. Nessa hora eu interrompo a recursão e vou desempilhando. Tá bom, gente? Sempre tem esse mecanismo de pilha. Empilha, 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 desempilha, desempilha, desempilha. Tá bom? Aqui está o progresso todo. Você vai empilhando, tá bom? Até a hora que você chega no caso trivial que você consegue resolver, e aí você consegue desempilhar. Bom,
Vamos pensar aqui num outro jeito, para calcular o mínimo. A gente poderia fazer um loop parecido com esse do fatorial, mas a gente pode fazer o seguinte. Você tem um vetor, você quer calcular o menor elemento, você quer encontrar qual é o menor valor presente no vetor. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir o vetor no meio, achar o menor elemento da parte esquerda, achar o menor elemento da parte direita, comparar os dois e escolher o menor. Bom, então o raciocínio é recursivo. Existe um problema do tamanho suficientemente ridículo para que a solução seja trivial? É esse aqui, tá bom? Se o tamanho do vetor for igual a 1, o menor elemento presente nele é ele mesmo. Bom, se for maior que 1, divido ele ao meio, acho o menor de cada uma das partes e comparo esses dois. Os dois valores que eu encontrei. É assim mesmo, A ideia é essa, tá bom? Então, olha aqui como é que fica a função, tá bom? Estou usando aqui a função length, que dá o número de elementos de um vetor, tá bom? Então, se o número de elementos for igual a 1, o m, né, que é o valor que eu vou retornar, certo? É igual ao único elemento desse vetor. Se não, eu vou calcular half é igual a parte inteira do tamanho de x dividido por 2. Tá bom? Que pode ser ímpar, na hora que divide por 2, se for 11, por exemplo, dá 5,5, o m vai ser 5. Aí, eu faço o seguinte, min left da parte esquerda, tá bom? É igual ao, chamo outra vez, tá vendo? Mínimo r, tá bom? A mesma função. Bom, da parte de x que vai de 1 até half. Min right é o mínimo r da parte de x que vai de half mais 1 até o último elemento. Bom, depois o resto aqui eu comparo e coloco em m o valor do menor. Tá bom? Então é assim que a gente resolve de uma forma recursiva esse problema de encontrar o mínimo. Nós veremos vários outros problemas aqui que a recursividade vai ser muito mais clara a utilidade dela e ter um mapeamento muito mais direto. Gente, eu sempre termino com um sermão, né? Então é o seguinte, ninguém no mundo faz um programa de um porte razoável sem usar funções. Bom, funções são absolutamente essenciais. Você tem que modularizar, senão você não consegue fazer as coisas. Bom, você só faz um programa de 1 milhão de linhas, gente, porque ele é modularizado. Porque uma pessoa só não consegue nem escrever, nem se ela não parasse para pensar, você não tem tempo de vida para escrever 1 milhão de linhas. Bom, então você divide a coisa em partes, certo? E atribui uma parte para um, outra parte para outra, outra parte para outra. Que por sua vez podem redividir aquilo ali em outras partes, vão distribuindo essa função. Então, primeiro, você consegue dominar um objeto mais complexo através dessa função e consegue trabalhar em paralelo, fazendo coisas desde que esteja tudo combinado, certo? Ou seja, a parte mais difícil de uma função, gente, é escrever o cabeçalho dela, ou seja, o que você vai entregar e o que ela vai produzir para você. Bom, vocês têm que começar sempre a pensar a partir daí, certo? O que eu entrego e o que eu recebo? Está bem definido? Isso está. Se estiver bem definido, eu posso até usar e deixar para resolver o problema depois. Bom, o que mais? Funções recursivas são uma forma bastante natural de se resolver uma série de problemas. Certa recursividade é uma das essências da computação. Certo? É um pensamento também onipresente. Tudo é recursivo em computação. Tá bom? Então é isso aí que é a nossa aula de hoje. Obrigado.